Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. É, é um prazer estar aqui na BU com vocês, voltar a, a estar num ambiente de um CF. São, sei lá, mais de 5 anos, quase 8, com certeza, que eu não estou no CF, que eu não participo de um CF. E ser convidada para estar aqui despertou só sentimentos bons no coração e só lembranças boas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Paula, eu sou do Espírito Santo, eu fiz parte da ABU Vitória. Eu participei da ABU, comecei em 2009, assim que eu entrei na faculdade de medicina, e a gente começou no nosso núcleo, lá no campus de Ciências da Saúde, ali em Maruípe, e depois a gente acabou entrando na diretoria regional, começando com uma secretaria de literatura. Então, na época, tentando estimular a leitura e a conversa entre as pessoas, e depois eu fui vice-coordenadora, e depois eu fui coordenadora, e isso tudo caminhou até 2013, 2014, mais ou menos. E eu não tenho dúvida de que os anos que eu estive envolvida de corpo, alma e espírito na BEU foram alguns dos melhores anos da minha vida. Então, muito obrigada. É um prazer mesmo reviver isso aqui com vocês. Hoje eu moro em São Paulo, eu sou médica aqui em São Paulo, médica infectologista, e tenho lidado muito mais com a missão de estar assistindo as pessoas no dia a dia desse cuidado de saúde mesmo, do que no meio acadêmico. Eu ainda trabalho como pesquisadora. Eu estou diretamente ligada ao ensino, na pós-graduação e na residência médica. Eu participei em alguns momentos com a ABU relacionado a isso, a pesquisa, mas tenho estado um pouco distante mesmo desse dia a dia de pequeno grupo dentro da universidade. Então, foi até assustador esse convite para estar aqui, porque a gente se sente incapaz, às vezes, de responder ao que vocês precisam, ao que vocês estão esperando num curso de férias para estudantes do ensino universitário. Mas o nosso Deus é grande, as nossas experiências ao longo da vida vão construindo e forjando o nosso caráter e a nossa experiência de liderança em vários outros ambientes. E eu espero poder contribuir um pouquinho aí com vocês nessa reflexão. Queria então começar orando por esse momento. Em seguida, a gente vai compartilhar alguns pensamentos. É muito difícil a gente falar sem ter alguém para corresponder, né? Para bater o papo, assim. É difícil fazer isso sem ser em formato de bate-papo. Mas a gente vai se ver na sexta-feira à noite e aí a gente vai poder é, ter toda a ressonância desses momentos juntos, né? Então, Senhor Deus, nosso Pai, só o Senhor sabe o quanto a gente se sente pequeno, o quanto a gente se sente incapaz, muitas vezes, de te servir e de te servir em comunidade. Mas a gente acredita que o teu Espírito é vivo, a gente acredita que o Senhor fala conosco, que o Senhor vai falar através de nós aqui. E eu te peço, Deus, que toque no coração de cada um, que a gente saiba e que a gente aprenda a ser líderes melhores diante do Senhor. Que a gente aprenda, sobretudo, a ser servos melhores diante do Senhor e a ser amigos melhores do Senhor e de quem está ao nosso redor. Te pedimos por isso e te agradecemos e agradecemos pela tua presença entre a gente. Em nome de Jesus, amém.
Então, deixa eu tentar aqui compartilhar com vocês a minha tela. Sempre. Então, acho que vocês agora vão conseguir ver aqui. Espero que dê certo essa tecnologia. E vamos lá. Então, eu já contei um pouquinho para vocês. Ó, essa era a ABU de 2012, 2013. Esse foi o curso de férias que a gente fez no Espírito Santo. E a gente estudou o livro de Jeremias nessa época. E tanta coisa que eu vivi sobre justiça social, sobre engajamento, sobre cuidar do outro, foi baseado nisso daí. E eu espero que vocês carreguem para a vida todos esses momentos que vocês estão tendo, assim como eu carrego esses momentos que eu vivi aí. Como eu falei para vocês, é um desafio bem grande vir aqui conversar. É um desafio falar sobre desafios da liderança cristã. Então, o Pablo me sugeriu essas duas leituras e eu acabei caminhando para elas, e muito do que eu vou trazer, na verdade, são o que eles trazem. O Henry Nouwen é um escritor que eu me apaixonei, assim, me arrebatou quando eu li o livro dele sobre a volta do filho pródigo. É muito sensível e muito verdadeiro. Ele é um pregador que foi professor na Universidade de Harvard por muitos anos, e depois ele deixou a universidade e ele foi trabalhar num centro de cuidados de pessoas com limitações ah, mentais e físicas. Então foi do centro do mundo acadêmico para um centro de cuidado com pessoas tão frágeis, né? Então, a escrita dele traz muito sobre essa reviravolta, sobre esses lados tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão próximos do serviço cristão. Então, muito do que está na nossa conversa de hoje veio do livro dele. E aí, o John Stott, eu não tenho o que falar do John Stott. Vocês conhecem muito melhor do que eu. Esse livro é bem legal, mas de tudo que aparece nesse livro, o que mais toca no John Stott é sempre os relatos sobre a vida dele, sobre o contato dele com outras pessoas. A despeito de toda a teologia, de todo o conhecimento, o contato dia a dia dele, assim, o que as pessoas relatam de como foi conviver com ele, é o que mais nos toca, né? Então, eu aconselho que vocês passem por essas duas leituras, e é um pouco disso que eu vou trazer aqui hoje. E aí, acima de tudo, a gente vai trazer o texto bíblico, né? E eu me inspiro aí no texto bíblico, nos textos que o Henry Nouwen usou para fazer os escritos dele. Então, primeiro eu queria ler com vocês o texto de João 21. E João 21 é o trecho, é a terceira aparição de Jesus depois da crucificação e da ressurreição. Então, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vocês já estão lembrando de outro momento, né? A gente já vai vivendo aí outra vez em que os discípulos não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa e lançou-se ao mar. Pedro, sempre Pedro, né? Impetuoso. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E Jesus lhes disse: venham comer.
Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Ai, vamos pensar aí. O que isso tem a ver com os desafios na liderança cristã? Então, primeiro, eu acho que esse texto deixa muito claro para gente que é Jesus quem nos chama à liderança. E liderança aqui não é sinônimo de pregação em grandes púlpitos, não é sinônimo de construir um grupo enorme, não é sinônimo de falar muito bem, nem de ser reconhecido na universidade, nem de criar um grupo que impacte, sei lá, o tempo em que ele vive. Ser chamado à liderança aqui, ó, é cuide dos meus cordeiros e pastoreie as minhas ovelhas. O chamado de Jesus é para que a gente cuide. A gente sabe que Jesus chama Pedro e fala que tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e a gente sabe a proporção da imagem que Pedro tomou, né, na história da igreja, e toda a nossa história começa, né, com a igreja católica e a proporção que Pedro tomou para isso como a pedra fundamental da igreja, mas muito além disso, a gente precisa lembrar desse Pedro que estava num barco sem conseguir pegar nada, que conseguiu ver o milagre de Jesus, que sentou com Jesus para comer peixe, e para quem Jesus falou: cuida das minhas ovelhas. Para quem Jesus perguntou: você me ama? Você me ama? Você me ama? É isso. A liderança é isso, é o cuidado, cuidar de quem Jesus ama. Então, alguns pontos chamam a atenção. Eu acho que uma das primeiras coisas é que Jesus não aparece para os discípulos, para ninguém sozinho. Jesus encontra os discípulos sempre numa ação coletiva. Então, vocês vejam, Pedro estava lá e ele falou: Eu vou pescar. O que Pedro sabia fazer na vida? Antes de tudo, Pedro sabia pescar. E eu fico imaginando Pedro arrasado, devastado. Não só Jesus morreu, mas também antes de Jesus morrer, ele negou Jesus. Ele foi um covarde, ele se escondeu. E aí essa pesca significa para Pedro, com certeza, um momento de encontro consigo mesmo, né? Você pensa aí, o que você sabe fazer bem? Você toca, você escreve. Eu te digo que hoje em dia uma das coisas que eu faço melhor é o meu trabalho, é cuidar e ser médica e trabalhar. E quando a gente está mal e a gente não consegue assim se encontrar, a gente faz o que a gente sabe fazer bem para esquecer, para entrar no automático, para se fortalecer, para perceber quem eu sou. Eu acho que é um pouco da tentativa de encontrar quem eu sou. E eu acho que quando Pedro vai pescar, ele estava se perguntando assim: quem eu sou? Como que eu vou me encontrar de novo? E ainda que seja essa busca, assim, por uma resposta para nós mesmos, vocês vejam que os outros discípulos falam: nós vamos com você. E a ação cristã é essa ação de da gente estar só
e está buscando as nossas respostas, mas a gente está sempre cercado de pessoas que amam e que estão buscando respostas também. E com certeza é nesses momentos que Jesus vem até a gente. E aí é óbvio que quando a gente pensa nesse momento da pesca, a gente pensa na primeira pesca lá, no primeiro milagre, e como Jesus apareceu para os discípulos e se apresentou para ele lá no início da caminhada. A gente sabe a força da memória, a força da nossa história, a força do nosso passado, assim, de relembrar o que aconteceu. A gente sente muito medo da primeira vez que alguma coisa vai acontecer, mas aí quando você já viveu isso uma vez, o medo é menor. E com certeza Deus sabe isso, e Deus usa a nossa história, Ele usa o nosso passado para falar com a gente. Então, quando a gente chega na universidade, a gente já viveu, ó, muito, muito, muito desafio. Chegar ali foi um desafio. Ter encontrado com Jesus em algum momento foi um desafio. E aí a gente começa uma vida nova e às vezes a gente está longe da família, a gente está longe da nossa cidade natal, a gente se muda para entrar na universidade, mas saibam que Deus sempre vai resgatar o nosso passado e lembrar daquilo que a gente viveu para a gente ter confiança de seguir em frente, para a gente lembrar que Deus é Deus, que Ele estava ali e que Ele vai continuar estando com a gente, que Ele é Emanuel e que Ele está conosco, e o nosso passado ajuda a gente a ter certeza de que Deus está conosco. E aí Deus testa a nossa visão do presente. Ele pergunta, né? Vocês vejam que ele pergunta assim, ó: filhos, vocês têm algo para comer? E é óbvio que Deus sabia que, né? Jesus sabia que eles não tinham nada. E aí ele quer ver, será que eles entendem? Será que eles sabem? Será que eles estão vendo o que está acontecendo? E aí ele manda, lancem a rede do lado direito e vocês vão encontrar. Então ele vê, será que agora ele faz a gente reafirmar que no presente a gente consegue obedecer e a gente consegue seguir a ele. Então ele checa assim, ó, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Ele não se apresenta de cara, oi gente, eu vim aqui, ele checa. Em que ponto a gente está na nossa caminhada? Como está a nossa fé? O que a gente está vendo? Como a gente está enxergando essa situação? E às vezes a gente não está enxergando bem a situação. Não foi Pedro que enxergou que Jesus era o Senhor encarnado ali com eles de novo. Foi João do lado dele que mostrou, é o Senhor que está aqui. Então a gente precisa estar do nosso lado. E aí a ação se torna um sinergismo ali entre os dois, né? Um fala que é Deus, o outro se lança no mar e aí puxa a rede e leva a comida para a praia. E aí Deus testa a nossa visão do presente e aí ele faz a gente caminhar em direção ao futuro e ele chama os discípulos para uma conversa e aí ele já começa a falar e aí ele não vai curar a ferida de Pedro falando, ah, como é que foi isso? Vamos falar de novo sobre como você me negou. Ele vai lá no ponto crucial. Você me ama? E a partir da pergunta do você me ama, ele já dá uma meta para o futuro. Então, Deus está sempre trabalhando com passado, presente e futuro, para a gente entender que Ele é o Deus da nossa história, do início ao fim. E aí, esse convite de Pedro para liderar, ele começa e ele insiste, ele se estende em você me ama, você me ama, você me ama. Ele não pergunta para Pedro, você quer ser o pastor das minhas ovelhas? Ele não pergunta para Pedro, você quer liderar um pequeno grupo? Ele pergunta e a única pergunta é, você me ama? E a gente precisa entender que o amor é o que vai fazer o nosso caráter ficar semelhante ao caráter de Jesus. E é o amor que vai fazer a gente ser capaz de liderar, gente, porque para liderar a gente precisa parecer com Jesus. Se a gente tiver a nossa ideia de liderança, não vai dar certo. Vai sobrar ego. Quanto mais a gente vai vivendo e tentando entrar em que seja, né, mercado de trabalho ou liderança de igreja, o que quer que seja, a gente vê o quanto o ego toma conta das coisas. E só o amor quebra isso da gente estar centrado na gente e da gente passar
a estar centrado em Cristo e semelhante a Cristo. E a gente se torna parecido com o que a gente ama muito, né? Isso é óbvio que a gente se torna parecido com os nossos pais, com os nossos amigos, e é o amor por Jesus que vai fazer a gente se tornar parecido com Ele. Então, esse é o dom mais necessário. Você me ama, você me ama, você me ama. E aí, ó, quando a gente volta nos versículos 15 a 17 aqui, que já vai ser o final, é isso, assim, a gente vê Pedro magoado, a gente vê Pedro se questionando, e aí vocês pensam no que foi para o Pedro lembrar naquele momento do tanto que ele errou, e ainda assim dizer, você me ama? Vocês acham que na cabeça de Pedro ele não pensava assim? Poxa, eu neguei a Jesus, será que eu amo? Poxa, eu me escondi, será que eu amo? E Jesus aceita a gente assim, ó, com todas essas dúvidas, e ele convida a gente a se ver como irrelevante, como vulnerável. A gente precisa ter sempre em mente, assim, a nossa história, a nossa irrelevância e a nossa vulnerabilidade. A gente precisa saber que por mais que a gente pesque há milhões de anos, a gente ainda vai entrar no mar e não vai pegar peixe. E é Jesus quem vai dar o peixe na nossa mão. A gente precisa saber que a gente não vai ter a resposta e que é Deus quem vai trazer essa resposta. Então, o Henry Nouwen, ele fala assim, ó, o líder cristão é chamado para ser completamente irrelevante e a estar neste mundo sem nada a oferecer, a não ser a sua própria pessoa vulnerável. Foi assim que Jesus veio revelar o amor de Deus. Então a gente é muito limitado. E eu vim, a- eu vim aqui falar para vocês só pensando nessa limitação e nessa vulnerabilidade. E eu lembro do tanto que eu me sentia vulnerável estando na faculdade, assim, porque eu não. É difícil a gente enxergar esse passado, presente e futuro e se manter confiante. Porque a gente sabe do que Deus fez, mas a gente também sabe do que a gente fez e do que a gente faz. A gente conhece os nossos pecados e as nossas falhas diárias, mas a pergunta de Jesus não é essa. A pergunta é se a gente ama. E a gente tem liberdade para expressar a nossa irrelevância e a nossa vulnerabilidade. O Henry Nouwen, ele fala muito disso também, quando ele fala, olha, eu fui encontrar, quando ele se muda, né, para esse centro de cuidado de pessoas com limitações mentais, né, e como aquelas pessoas ali estavam irrelevantes diante de um mundo que valoriza o que ele escreveu, o que ele falou, e isso faz você perceber o quanto que a irrelevância e a pequenez dá espaço para Deus brilhar e não para a gente brilhar. Então, talvez eu tinha escrito tudo isso pensando mais no quanto a gente precisa ser confiante apesar da nossa vulnerabilidade, mas eu acho que a gente também precisa buscar sempre ser irrelevante, porque a tentação do do poder, do status, quando a gente se torna líder de qualquer coisa, ela é muito grande. Então a gente precisa saber que a gente tem que estar vulnerável e disposto a abrir as nossas feridas e compartilhar as nossas feridas com os próximos, com quem está próximo. E a gente precisa saber que a nossa confiança, ela vem não de quantas pessoas levam a gente a sério, de quanto a gente conseguiu
alisar ou se a gente tem capacidade de mostrar os nossos frutos, mas a nossa confiança vem da gente ser apaixonado por Jesus. Isso também é a gente entender que Deus ama a gente e a gente viver na busca por amar Ele de volta, é isso que precisa ser a nossa base de se sentir capaz no dia a dia. Certamente é isso que faz a gente ser capaz. E parece um pouco repetitivo o que eu tô falando, mas é essa coisa assim de sempre se sentir amado e sempre se sentir amando. É isso que vai construir a nossa liderança. E aí a gente se pergunta como apacentar ovelhas. Tudo bem, né? Pedro vai lá e afirma: eu amo, eu amo, eu amo. Pela terceira vez, ele lembrou a história, ele mergulhou no mar, não achou peixe. Depois ele viu que era Jesus, ele entrou no mar, ele lembrou da vida dele, ele lembrou de tudo que ele viu Jesus fazer, ele lembrou do que Jesus fez ele fazer, e ele lembrou dele negando Jesus. Já passou por todo esse furacão, tudo bem. Eu vou, Deus, eu te amo, eu vou. Eu vou apacentar suas ovelhas, mas como a gente vai pastorear? Como a gente vai se colocar na posição de cuidador diante de um pequeno grupo, diante de pessoas que não são subordinadas a nós, porque a gente não é chefe de ninguém, a gente não é líder no sentido assim de ter pessoas que têm que nos obedecer. A gente está trabalhando em pares, né? A BUB é isso, é estudante, é, evangelizando estudante. É horizontal. Quem está na vertical com a gente é Deus. A gente está no horizontal. E a vida precisa ser isso. Fora da BUB e dentro da igreja, a gente precisa estar na horizontal. Então, a gente não pode dar ordem e a gente não pode se colocar na posição de quem tem a resposta, de quem tem o caminho, de quem tem o cuidado. E aí, muitas vezes, a gente se sente bastante incapaz, assim, né? Você tá tão jovem, você acabou de chegar ali, como que eu vou, o que que é isso? Eu tô mesmo pastoreando? Então tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais na hora da gente pensar nessa liderança e que foram fundamentais para a gente conseguir, mesmo tão irrelevante no mundo, se sentir capaz de estar na liderança cristã, no movimento estudantil, então, ou em qualquer lugar. Então, eu acho importante a gente lembrar que Jesus não convida a gente a sermos líderes solitários. Toda organização tem coordenador, vice-coordenador, secretário, vice-secretário e etc. E a gente recebe títulos, mas nós não somos convidados à liderança solitária. Nós somos convidados à liderança compartilhada. Então, vocês lembrem lá de Mateus 6, 7, Jesus manda os discípulos 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2. E isso não é sem razão. E aí depois vocês vejam que em Mateus 18, né, e na Bíblia, em tudo a gente sabe, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, pedindo por alguma coisa, eu vou ouvir, eu vou estar ali. E para 2 ou 3 estarem pedindo pela mesma coisa, 2 ou 3 têm que estar concordando. Então, a gente não vai liderar da nossa cabeça. A gente vai liderar discutindo e chegando a pontos comuns. A gente não vai fazer isso, é uma coisa que o John Stott fala. A gente não vai dizer quem é que manda que vai tomar a decisão. A gente não vai se limitar a viver uma democracia. Eu vou fazer aqui 5 votos contra 2. A gente vai desenvolver a concordância de mentes, porque a nossa liderança ela é compartilhada. A gente vai dar a mão para alguém e a gente vai chegar a uma mente comum guiada no espírito com essas pessoas. Então, se eu tenho alguma coisa para dizer para vocês de tudo que eu vivi na BU é não liderem sozinhos. Liderem com alguém. E isso é o que Jesus nos incentiva a fazer também. É liderar junto com alguém. O nosso pequeno grupo, o nosso grupo de estudo na universidade, o nosso núcleo, a nossa igreja, a gente precisa estar junto.
O mundo incentiva líderes solitários, uma pessoa de ponta, uma referência, o expert no assunto, o top 10. É assim que o mundo incentiva, que a gente tem uma caminhada sozinha. Mas essa não é a liderança que Deus incentiva. A liderança que Deus incentiva são 12 discípulos. É Paulo e Barnabé, é Paulo e Tiago, é sempre alguém com alguém. A gente não está sozinho, a gente não pode viver sozinho. E a gente precisa entender que tem que ter mutualidade, não é só estar acompanhado, é saber ser líder e liderado ao mesmo tempo. Isso é tanto que Jesus dá esse modelo, ele fala: eu conheço os meus e os meus me conhecem. Jesus se dá a conhecer e conhece cada um deles, então ele vai orar pela gente lembrando de cada um de nós. Então a gente lidera e a gente é liderado. Jesus chama: vem vocês, orem aqui comigo, eu não vou orar sozinho. E ele era Deus. Então imagina a gente precisa estar o tempo todo trocando, trocando, trocando e compartilhando. Então lembrem, a gente vai apacentar ovelhas com uma liderança compartilhada e com o cuidado mútuo um com o outro. E aí a gente vai falar de algumas disciplinas fundamentais. E eu fiquei muito na dúvida entre colocar aqui oração, se eu ia colocar isso como uma disciplina ou não, porque a oração é muito mais do que uma disciplina. É óbvio que ela depende da disciplina do dia a dia, mas a oração ela é habitar a presença de quem está perguntando: você me ama, você me ama, você me ama? E como a gente demonstra amor, se não gastando tempo e ficando ali se apaixonando? A oração é a nossa maior demonstração de amor a Deus. É a demonstração de quem quer ficar junto, de quem está apaixonado. E ela é também a resposta do que a gente vai levar de Deus para os outros. Então, a oração é fundamental, é o começo de tudo. Não existe liderança se não for viver na presença de Deus o tempo todo. E aí, outras disciplinas, então, assim, como a gente vai liderar se a gente, desculpa confundir um pouquinho vocês, mas ainda nesse espaço de oração, né? Como a gente vai liderar se a gente ainda não está pronto, se a gente ainda está em obra? Então, junto com a oração, aquela oração que é pessoal e individual, sua com Jesus, a gente vai trazer sempre a disciplina da confissão e do perdão. Então, ser líder é confessar e é perdoar. E é óbvio que não é coisa de sair por aí falando para todo mundo sobre tudo, mas é ter a capacidade de admitir o erro diante de quem está caminhando junto. Então, a gente não está pronto, a gente precisa confessar a Deus e a gente precisa confessar o próximo e a gente precisa pedir o perdão de Deus e a gente precisa pedir o perdão do próximo. Então, vocês vejam que eu estou falando inúmeras e inúmeras vezes numa coisa coletiva e a ABU é isso, gente, é coletivo. E a liderança é isso. Então, a gente vai orar, a gente vai se confessar e a gente vai perdoar. E essas são disciplinas que a gente vai viver ali dentro do nosso pequeno grupo. É assim que o corpo de Cristo se fortalece. E aí eu trago uma outra habilidade de liderança, né, que na verdade é o Henry Nouwen, que traz uma disciplina de liderança, que começa a falar de sair do nosso convívio interno e levar para o mundo o que Deus falou. Então, como a gente vai levar para a universidade o que a gente tem aprendido? E aí ele traz esse termo de reflexão teológica. E a gente pensa muito em reflexão teológica, em debate, né? Foi na BU que eu comecei a debater teologia, encontrar outras denominações, debater o que será, é livre-arbítrio, não é livre-arbítrio, estamos, predestinação ou não é, e sei lá, não sei o que vocês debatem hoje em dia, mas certamente tem coisas assim de teologia e quem quer ler isso, quem quer ler aquilo, mas a reflexão teológica ela é muito mais prática que isso.
na visão do Henry Nouwen, na visão de Cristo. A reflexão teológica seria a nossa capacidade de refletir e pensar continuamente com a mente de Cristo. Então, vocês vejam o que Paulo fala em Coríntios. Ele diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus. E olha que Paulo tinha eloquência e tinha sabedoria, mas ele decidiu nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E aí ele escolheu ir com fraqueza, temor e com muito tremor diante de vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E delas também falamos. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É ter o espírito vivo na nossa mente. E isso é mais sobrenatural do que isso, não existe, né? A gente pensa em reflexão teológica e muitos seminários, muito estudo, muita coisa racionalizou muito, né? A nossa fé que pensa e a gente quer racionalizar. Mas a reflexão teológica, pensar com a mente de Cristo, é pensar pelo Espírito, é conseguir enxergar o mundo através do Espírito. É refletir sobre realidades dolorosas ou positivas do dia a dia com a mente de Jesus, para assim despertar a consciência humana para a percepção da suave orientação de Deus em nosso interior. Então, quando a gente está na universidade, as pequenas coisas que estão acontecendo no dia a dia, na sala de aula, na nossa pesquisa, no nosso projeto de extensão, a dor que a gente sente, a dor do nosso amigo, as coisas boas, a gente precisa conseguir enxergar Deus nessas coisas e mostrar Deus para os outros através do poder do Espírito, através da linguagem do Espírito. Então, é muito difícil a gente estar, por exemplo, na pandemia e enxergar Deus nisso. Mas essa é a missão de Deus para nós. Não é estudar o que está lá no texto bíblico e entender, o que foi aqui do grego, isso também. Mas é pegar o que está ali no dia a dia, na realidade, o tempo todo, e ver Deus e ver Deus e ver Deus. Porque Deus, ele é o Kairos. Eu não sei grego, gente, eu nem sei falar isso, mas vocês conhecem essa expressão Kairos, vocês já ouviram. E uma das maneiras de entendê-la, né, Kairos é o tempo oportuno. Mas é entender que Deus incessantemente invade oportunamente o nosso tempo. Então, os campos, eles sempre estão brancos para a colheita, os campos estão brancos. Jesus fala, né? As pessoas estão pensando daqui 2 meses se vai chover, se eu vou colher, mas o campo já está branco. Então, Deus tem onde falar e onde colher incessantemente. A gente só precisa fazer esse link. E a gente vai fazer esse link inspirado no Espírito. Os líderes cristãos têm a árdua tarefa de responder às lutas pessoais, aos conflitos familiares, às calamidades nacionais e globais, a pandemia global, as tensões internacionais com uma fé clara e declarada na presença real de Deus. Deus nunca foi embora. Deus nunca deixou a gente. E a gente precisa conseguir enxergar isso no nosso mundo e a gente precisa transmitir isso para as pessoas. A gente precisa estar no Kairos. A gente precisa estar com Deus invadindo incessantemente o nosso tempo. E isso só se faz através da oração. Então, são coisas todas ligadas uma à outra. E pensando nisso tudo, certamente na universidade a gente vai se deparar com questões polêmicas, porque o mundo, se a gente quer
ousar participar do nosso mundo e das questões atuais, a gente vai ter que ousar falar de temas polêmicos, a gente vai ter que responder à nossa geração. A gente não vai conseguir responder só com o lugar comum, a gente vai ter que dizer o que a gente pensa sobre questões específicas. Mas aí a gente corre o risco de ser levado pelo nosso ego, pela nossa opinião e pela nossa... Isso acaba resultando em divisão. Então a gente precisa ser flexível, sem relativizar as coisas, a gente precisa ser convicto sem ser rígido, a gente precisa confrontar sem ofender. E o único jeito de fazer isso é mantendo intimidade pessoal com a fonte da vida. É o único jeito. A gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa conhecer as questões a fundo, mas a gente tem que estar firmemente fundamentado numa intimidade pessoal. Tratar de questões polêmicas sem estar fundamentado num profundo relacionamento pessoal com Deus facilmente leva à divisão, porque quando menos esperamos, o nosso ego se envolve com a nossa opinião em um determinado assunto. Mas quando a gente está firmemente fundamentado na intimidade pessoal com a fonte da vida, a gente consegue permanecer flexível, convicto, ser gentil e não manipular. Então, gente, eu digo para vocês, é difícil, eu tô falando disso e não é fácil. Para mim, dizer que a gente vive intimidade pessoal com Deus. Como infectologista, eu digo para vocês que não foi fácil. Enxergar Deus a todo momento e mostrar para as pessoas que Deus ainda está aqui. A gente não consegue, por nós mesmos, fazer isso, a gente não consegue. O mundo é muito caótico para a gente ver Deus com facilidade, então é um milagre, é sobrenatural que o Espírito de Deus fale através de nós para a gente conseguir fazer o link do nosso dia a dia com a vida de Deus, com Deus, para a gente mostrar para o mundo que Deus está oportunamente agindo no nosso tempo. Então, em conjunto, na nossa individualidade, em casa, na oração coletiva, na conversa coletiva, a gente precisa fazer esse link. E aí, por fim, eu gostaria de trazer para vocês algumas tentações para as quais a gente tem que dizer não. A gente precisa dizer não para a tentação de ser relevante, de ser popular e de ter o poder, que são sensações muito comuns quando a gente é líder, são anseios muito comuns de uma liderança que não esteja baseada em Deus. A gente precisa abrir mão dessas coisas e, em troca disso, a gente precisa se encher da oração, de um ministério de reciprocidade, de estar submetido a Cristo. E aí eu acho que o maior exemplo que a gente tem de alguém que resistiu a essas tentações foi Jesus. Então, quando Jesus foi levado ao deserto para que ele fosse tentado, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E o tentador se aproximou dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E o Henry Nouwen interpreta isso como uma tentação para se tornar relevante. Você imagina a, essa habilidade, né? Testar, olha, uma pessoa que possa transformar o que é duro e sem vida, que é uma pedra, num pão que teoricamente mata a fome e traz vida. Imagina se a gente tivesse o poder de transformar tristeza em alegria, o quanto a gente pensa assim, como eu posso ser relevante, eu posso usar isso para o bem, eu posso usar isso para melhorar a vida das pessoas, mas Jesus diz não. Jesus diz não. A tentação que o diabo impunha ali para Deus de que ele fosse quem se centrasse em si, eu posso, né? Se você é o filho de Deus, vai e faz isso. Não, não, não. Ele vai e lembra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu não quero ter a habilidade de resolver problemas. Eu não quero me tornar só relevante. Eu preciso receber a palavra que procede da boca de Deus antes de mudar qualquer coisa. E aí o diabo leva Jesus para a cidade santa, coloca ele lá na parte mais alta do templo e fala: se você é o filho de Deus, se joga daqui para baixo e os anjos vão vir te buscar.
E aí o Henry Nouwen coloca isso como a tentação de fazer algo tão espetacular que te torne popular. Imagina a pessoa que se jogou de um penhasco e um anjo segurou, fazer algo extraordinário, desafiar as leis da gravidade. E Jesus fala: não, eu não preciso me mostrar que eu sou capaz de fazer algo extraordinário. Eu não vou pôr à prova, meu Deus. Eu não vou me colocar na posição de ser tentado para fazer algo extraordinário. E por fim, o diabo tenta Jesus com a tentação de se mostre poderoso. Chame todos aqui, vem aqui, eu vou te mostrar esses reinos aqui para você controlar tudo isso. Tenha poder sobre tudo isso. E mais uma vez Jesus diz não. Jesus diz não a todas essas coisas, se baseando na oração, que é a palavra que procede da boca de Deus, que é quando a gente recebe as palavras dele, se baseando no ministério de reciprocidade entre nós e Cristo. Então, eu não vou entre um e outro e entre nós e Cristo. Então, a gente não põe à prova, a gente entende em conjunto o que Deus quer e se submetendo. Não é a mim que as pessoas vão adorar. As pessoas vão adorar o meu Pai. Eu não quero que ninguém esteja aqui diante de mim. Então, gente, assim, eu acho que a gente nem consegue entender a força disso daí, de como é Deus ser tentado, Jesus ser tentado, porque Jesus era Deus, ele sendo o Pai, o Filho e tudo isso, assim, é óbvio que é muito diferente do nosso dia a dia. Mas é dizer não para essas coisas que são tão atrativas. A sensação de relevância, a sensação de ser popular e a sensação de ter poder. A gente precisa dizer não para essas coisas. A gente precisa ter uma liderança, a expressão que o Henry Nouwen usa é uma liderança de mãos estendidas e em movimento descendente. Então, um líder que é servo e que trabalha na coletividade, que vai próximo dos outros. Então, vocês vejam que foi assim que Cristo agiu. Então, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, a gente vivendo em coletividade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. A gente, num ministério descendente, servindo. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também dos interesses dos outros, servindo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas ele se esvaziou a si mesmo, se tornou servo, se tornou semelhante a homens e foi até o fim da linha. Se humilhou, obedeceu e foi à morte de cruz. Esse é o nosso líder. E é assim que a gente tem que ser líder. É assim, no coletivo, cuidando um do outro, cuidando dos interesses um dos outros, sendo servo, 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 esvaziando de si mesmo e indo até as últimas consequências, indo servir lá na cruz, se crucificando, carregando a nossa cruz diariamente. E aí, a imagem que eu trago, assim, é a gente muitas vezes como líder quer ser esse trapezista. A gente quer viver sozinho e a gente quer viver na corda bamba, fazendo algo extraordinário com um monte de gente assistindo. E aí a gente pensa, se eu sofrer, se eu me sacrificar, se eu treinar melhor, eu vou andar nessa linha sozinho e todo mundo vai ver. E a gente se sente, às vezes, bem de fazer isso, porque você pensa, eu estou me sacrificando, eu estou me doando, eu estou correndo risco. Eu estou me arriscando em nome do meu ministério. Não é isso. Não, nunca foi isso que Jesus propôs para gente. Jesus sempre propôs o barco de pesca, acompanhado dos nossos companheiros, cheios de fé, jogando a rede onde eles mandarem. Onde Jesus mandar, onde o Espírito mandar. Essa imagem aqui é bonita, é desafiadora.
Mas isso aqui é a verdadeira liderança. Tá junto, tá obediente, esse é o convite de Jesus para nós, a ter fé e a ver o milagre e a seguir junto com ele. A seguir assim, ó, seguir como Pedro aqui, desesperado por Jesus se lançando no mar, ter o João que fala ali é Jesus, ter os nossos amigos que falam você vai pescar, eu vou junto. A ABU é o lugar que a gente consegue exercer a liderança de maneira muito real, assim, é muito no nosso dia a dia, não é a liderança que você vive no domingo, não é a liderança no meio protegido da igreja, é a liderança infiltrada na nossa realidade, na profissão que a gente escolheu, na carreira que a gente escolheu. E como é bom ter amigos que andam de igual para igual, que são líderes junto com a gente e que nos mostram Jesus quando a gente não vê, que pulam no barco, que pulam no mar, que depois comem o pão e o peixe e ouvem a mensagem de Jesus conosco e caminham conosco. De tudo que eu falasse da BU, não tem dúvida que o mais marcante foi o fato de caminhar juntos, de marchar junto, de não viver sozinho, de estar sempre com alguém por perto. E eu acho que é assim que a gente responde aos desafios, com Deus e com os outros. Espero que tenha trazido algo de bom para vocês. E na sexta a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada e até mais.